Como eu lido com as minhas limitações? Estou te convidando para uma conversa aberta, sem roteiro, e aqui eu vou colocar como eu próprio me supero a cada dia. O pessoal aqui do canal sabe que eu sou cadeirante há muitos anos e sou psicoterapeuta, trabalho cuidando de pessoas, mas eu também sou um ser humano, eu também tenho limitações e eu também preciso lidar com os desafios que a vida traz. O fato de ser psicólogo, isto não me torna um ser humano diferenciado. A minha vida é como a vida de todas as pessoas, a minha vida é como a sua vida. Há situações difíceis que eu preciso lidar, assim como na sua vida há coisas difíceis que você tem que lidar e não tem como transferir. Eu não vou iniciar essa nossa conversa dizendo para você que a superação é uma coisa fácil, que você pode ir por aqui, por ali, que você vai se superar. Também não vou te dizer que a superação é uma coisa difícil, que isto é para poucos. Não vou te apresentar aqui nenhum caminho das pedras. A gente vai conversar aqui livremente, sem roteiro, sobre este tema superar limites. E eu tenho muitos aqui na minha vida. Se eu for listar para vocês aqui, pode até parecer que foi fácil para mim. Não, não foi fácil. E não é fácil ser eu mesmo, assim como não é fácil ser você mesmo, eu tenho certeza disso. Todos nós temos uma série de situações na vida que precisam ser administradas, que precisam ser geridas. No meu trabalho, eu cuido de pessoas, então preciso ter uma dedicação de estudos, de leitura, eu preciso estar bem comigo para trabalhar como psicoterapeuta, atender aos meus pacientes, atender aos meus alunos. Além do meu trabalho, tem uma vida pessoal aqui, tem os bastidores aqui da minha vida que muito poucas pessoas têm noção de como funciona, as limitações todas que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Eu sou cadeirante desde os 20 anos de idade, foram quase 20 cirurgias e só uma delas não está relacionada diretamente com o meu acidente. Uma questão aqui muito central na minha vida e que desperta muita curiosidade é com relação a um acidente aos 20 anos de idade. Isto é algo que parece insuperável, que a vida vai acabar. Sim, foi um acidente muito grave, eu poderia ter morrido, e a sequela, o resultado deste acidente é o fato de eu ter me tornado cadeirante. Isso traz uma série de implicações na nossa vida, o fato de passar a maior parte do tempo sentado, isso cria uma série de questões na pele, escaras, etc., que são incontáveis escaras nesta minha vida. Então, isto me impõe uma disciplina muito, muito rigorosa, mas eu consigo lidar com tudo isso e, e eu não poderia dizer que isto torna a minha vida mais difícil do que a sua vida. Talvez você tenha aí algumas questões que precisam ser administradas na área de relacionamento, na área familiar, na área financeira. Todos nós temos situações na vida que precisam ser administradas. E a superação é algo muito interessante. Todos nós temos um potencial incrível dentro de nós e as situações difíceis são as que mais favorecem a descoberta desse potencial. Então, os limites estão aí e uma coisa que é muito presente na minha história, que eu acho que até ajuda você a entender por que parece fácil para mim, eu nunca desisti. Eu nunca desisti. As dificuldades foram enormes ao longo desses anos e eu sempre encarei de frente. Não pense que eu ganhei todas as vezes. Não, eu não superei todas as vezes, eu não fui vitorioso todas as vezes. Eu perdi algumas vezes, mas eu nunca desisti. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com uma situação desafiadora na vida, a dificuldade muitas vezes não está relacionada com isso que está diante de nós. A dificuldade pode estar dentro de nós e muitos limites sou eu mesmo que coloco. É você mesmo que coloca estes limites para você. Então, a maneira como a gente encara os desafios, a maneira como a gente encara as dificuldades, isto já é um determinante importante para o nosso êxito ou para o nosso fracasso, ou para o nosso fracasso. É claro que você pode estar absolutamente determinado, partir para cima de um obstáculo, tendo consciência da sua força e não superar aquele obstáculo. A vida é dessa forma, nós não vamos ganhar sempre. Nós não vamos ter sucesso sempre. A perda, o fracasso, isso faz parte da vida.
Nós podemos constatar isso, eu, você, podemos constatar que muitas vezes nós perdemos, mesmo tendo lutado, mesmo tendo encarado de frente. A questão com os nossos obstáculos internos, de não lutarmos porque a barreira está dentro de nós e a gente acha que aquele obstáculo é intransponível, esses obstáculos internos, só nós podemos superá-los. Mesmo um terapeuta. Estou aqui do outro lado agora, colocando para você como isso funciona. Nenhum terapeuta pode vencer para você os obstáculos que estão dentro de você. Isto é um dever de casa que você precisa fazer. Então, se eu crio obstáculos dentro de mim, sou eu que preciso quebrar esses obstáculos. Sou eu que preciso superá-los. E um aspecto interessante nos obstáculos que a gente enfrenta, sempre que a gente supera algum limite, isto nos fortalece. É como se fortalecesse a nossa musculatura. E quando a gente enfrenta e perde as derrotas que nós temos na vida, elas nos dão experiência. Então, eu vejo dessa forma. Quando eu olho para a minha vida, aquilo que eu venci me fortaleceu. E nas vezes em que eu perdi, aquilo me trouxe mais experiência, aquilo me trouxe mais resiliência. Se a gente ganhar sempre, a gente não vai desenvolver resiliência. O dia que vier uma tempestade mais forte, um desafio mais difícil, nós vamos tombar. Por quê? Porque não desenvolvemos a resiliência. Quando você olhar à sua volta e perceber pessoas que te parecem resilientes, pode ter certeza que elas já enfrentaram muitos obstáculos e já perderam, que elas já tiveram inúmeras situações na vida que foram difíceis, foram dolorosas. Não dá para desenvolver resiliência sem enfrentar dificuldades e sem perder algumas vezes. Às vezes me perguntam se o fato de eu ser psicólogo facilita em alguma coisa a minha superação. Sinceramente, do meu ponto de vista, não. O ser humano é o ser humano, não é a experiência profissional que vai fazer com que o meu caminho seja mais fácil ou mais difícil. Dentro de mim tem uma pessoa, tem um ser humano, e esse ser humano não é um psicólogo. Esse ser humano é um ser humano. Isto é muito importante que você entenda. E grande parte das minhas superações, digamos assim, elas ocorreram muito antes da faculdade. Eu atrasei um pouco os meus estudos por conta do acidente. Então, quando eu comecei a trabalhar como psicólogo, eu já tinha quase 10 anos como cadeirante. E aqueles anos iniciais, aqueles primeiros momentos da minha vida como cadeirante, foram muito desafiadores, muito desafiadores. Então, eu já cheguei na faculdade e quando eu me tornei psicoterapeuta, eu já tinha uma larga experiência de vida, muitas superações e muitas perdas, muitos momentos em que eu não dei conta, exatamente por ser um ser humano. Eu disse no início que eu não tenho aqui o caminho das pedras para que você seja uma pessoa de sucesso, para que você aprenda a se superar. Disse que não ia falar de facilidades nem de dificuldades. Mas para que a gente supere os nossos próprios limites, há algumas questões que precisam ser consideradas. Primeiro, as barreiras internas, que a gente precisa derrubá-las. Os desafios que a vida traz, a gente precisa encarar de frente, é importante não desistir. E, acima de tudo, não crie esta fantasia de que você vai ganhar todas. É claro que você já teve perdas na sua vida e terá outras mais. Mas, se você não desistir, você vai colecionar algumas vitórias com certeza e você vai adquirindo experiência quando perde, vai adquirindo musculatura quando ganha e assim a vida vai seguindo. Superação não é um privilégio. Superação é um trabalho interno. Não depende de nada que está fora de você. Sua condição financeira, sua condição de saúde, a sua idade, sua profissão, a família que você tem ou deixa de ter, é algo que está aí dentro de você e que eu espero que você até já tenha descoberto isso. E se não descobriu ainda, está em tempo. Você está vivo, respirando, você tem muitas possibilidades. Aproveite cada uma delas. Eu deixo um abraço para você. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa aqui a sua curtida e seria legal se você deixasse aqui um comentário também sobre como você lida com os desafios da sua vida. Um abraço.